Fed acaba de aumentar a taxa de juros para a mais alta em 16 anos, tendo seu nono aumento consecutivo em apenas um ano, e diz que não vem nenhum corte nas taxas em 2023. Logo em seguida, como sempre, a bolsa ela despencou, né? Quando vem esses momentos de aumento de juros, a bolsa logo em seguida vai lá e cai. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esse novo aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, qual que é a inflação atual, quais que são as perspectivas daqui para frente e que isso de fato vai impactar nos seus investimentos do exterior. Nessa última reunião do Fed, eles chegaram a aumentar a taxa de juros em mais 0,25%, que já estava dentro do esperado nas últimas 2 semanas. Principalmente por conta da quebradeira dos bancos, a galera previu que eles não iriam mais aumentar 0,5% e sim 0,25% para evitar essa quebradeira como um todo, fazendo com que a taxa chegue agora a 5% nos Estados Unidos. E olha que eu não vi uma taxa tão alta assim desde 2007. E eu tô mostrando exatamente essa imagem aqui para vocês verem os aumentos consecutivos que eles vieram fazendo desde março de 2022 na taxa de juros. E que os aumentos foram ficando cada vez mais fortes, né? Chegando aí mais 0,75% em 4 reuniões seguidas. E agora batendo o seu segundo aumento consecutivo em 0,25%. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando você tem um aumento de juros mais altos, você faz com que os empréstimos, financiamentos, né, ali uma dívida que a empresa pega para fazer investimento, fique tudo mais caro, menos acessível, para que de certa forma eles consigam diminuir a inflação. E que nem eu tava falando para vocês, de uma outra perspectiva, olha o tamanho da taxa que a gente está tendo aqui agora, né, de 5%, e que a última vez que isso aconteceu foi pré-crise imobiliária lá em 2007 para 2008. Importante também comentar que esses aumentos de juros foram os mais rápidos da história, ou seja, nunca nos Estados Unidos na história desde o começo eles aumentaram tão rápido as taxas de juros de 0 para 5% que neles estão fazendo agora. E essa decisão do Fed de aumentar a taxa de juros aconteceu mesmo depois de eles estarem vendo a diminuição de procura de novas casas nos Estados Unidos pelo financiamento estar caro e também o preço dos imóveis estarem nas alturas. A galera que mora nos Estados Unidos e no Brasil sabe muito bem disso, tá tudo muito caro. E também alguns bancos dizendo aí que estão no seu limite e alguns deles até quebrando. Essa imagem ela é bem interessante, que mostra pra gente aqui o quanto o mercado imobiliário tem freado nessas últimas semanas, meses, mostrando pra gente aqui o crescimento mensal no preço médio vendido das casas. E você pode ver que desde seu pico em 2021 para 2022 teve uma queda enorme, mostrando que o real interesse por novas compras de casas tem diminuído bastante. Ou seja, isso é um sinal de que a economia americana está freando. E nessa última reunião, o Fed também chegou a comentar sobre os bancos, que é o que está mais pegando no momento. Eles falaram que os bancos americanos estão bastante sólidos e que você pode deixar seu dinheiro lá que está bem seguro. É claro que eles não iam falar que não está seguro, né? Imagina a loucura que ia acontecer no dia seguinte. Ou seja, depois de todos esses discursos, aumento de juros em 0,25, o Fed está deixando cada vez mais claro que o que ele está buscando é diminuir a inflação. Então, para a gente entender por que ele quer tanto diminuir essa inflação, se ela está muito alta ou não, vamos ver como que essa inflação está agora nos Estados Unidos. Como vocês podem ver nessa imagem, atualmente a inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos está em 6%. É muito elevado. Fazia muitos anos que a gente não via nada parecido. E que essa inflação ela estava num pico de 9% em junho de 2022 e que veio caindo desde então. Só que nos últimos meses a gente viu ainda um aperto um pouco maior da inflação, né? Em janeiro subindo mais 1,4%, em dezembro mais 1,3%. Ou seja, ela está sendo bastante resiliente. Mesmo aumentando os juros, a inflação não está caindo na mesma sintonia. E o Fed tá nem aí. Disse que vai continuar aumentando a taxa de juros o que for preciso para que a inflação chega aos 2%. Bom, o que eu queria mais mostrar para vocês aqui também é essa atualização que eles soltaram sobre as perspectivas para a taxa de juros, inflação em final de 2023, 2024, 2025. A última vez que eles soltaram um relatório desse com perspectivas foi em dezembro e desde então bastante coisa mudou. Eles ainda continuam projetando uma taxa de juros em 5,1% até o final de 2023. Ou seja, isso mostra pra gente que pelo menos mais um novo aumento a gente vai ter ainda esse ano. E eles mesmos já disseram que não vão diminuir a taxa de juros em 2023. E pelo que está indicando esse relatório, eles acreditam que em 2024 a taxa de juros fique em 4,3%. Ou seja, que a gente só teria novas diminuições na taxa de juros em 2024. Outro ponto que eles mudaram aqui foi a expectativa da inflação até o final do ano. Antes, a expectativa deles era de 3,1% a inflação nos Estados Unidos e agora 3,3%. Ou seja, mostrando e também pra gente que a inflação ainda está bastante segura ali e que não vai cair tanto quanto estava sendo esperado. Agora, um dos pontos mais importantes que eles movimentaram
comentaram aqui de expectativas para final do ano que vem, né, e final desse ano, foi a questão do PIB americano. Antes eles estavam prevendo que o PIB americano ia fechar em mais 0,5% em 2023 e agora eles já mudaram para mais 0,4%. E para 2024 antes a expectativa era 1,6% e agora eles mudaram para 1,2%. Ou seja, para 2023 e 2024 eles diminuíram as perspectivas de crescimento nos Estados Unidos, mostrando que realmente a gente vai ter um aperto um pouco maior da economia e uma possível recessão. É claro que uma recessão seria um PIB negativo, eles não vão colocar isso aqui nos relatórios até de fato realmente acontecer. E que também eles não vão falar pra gente quando eles vão cortar a taxa de juros realmente, porque isso anteciparia os movimentos do mercado e que faria que possivelmente a inflação que era para diminuir volte a crescer, já que todo mundo anteciparia os movimentos e voltaria a comprar no mercado. O que é muito importante a gente ficar de olho são as próximas reuniões do Fed. A próxima que a gente vai ter vai ser no dia 3 de maio e depois só em 14 de junho, que é quando a gente tem novas perspectivas para o ano de 2023 e 2024. Ainda acredite-se que esse aumento de juros vai vir ainda no primeiro semestre de 2023 e que durante o segundo semestre pelo menos eles mantenham as taxas em que eles elevaram. Alguns bancos acreditam ainda que essa taxa pode chegar um pouco mais perto dos 6% até o final desse ano. Claro que tudo isso vai depender de como a inflação ela vai andar. Eu queria mostrar para vocês uma atualização aqui recente, tá? De como tá a taxa de juros frente à inflação nos Estados Unidos comparado com outros países. O que a gente pode ver aqui que se a gente pegar a taxa de juros menos a inflação dos Estados Unidos, eles estão com uma taxa real, né, que é você pegar a taxa de juros menos a inflação, de menos 1%. Muito próximo aqui de países como Hong Kong, Nova Zelândia, Canadá, que estão bastante parecidos aí em questão de juros e inflação. E mostrar um outro ponto, que o Brasil tá com uma taxa de juros ainda em 13,75% e uma inflação em 5,6%, dando uma taxa real de 8,2%. Se a gente comparar com todos os outros países, o Brasil ainda continua sendo muito atrativo para renda fixa. Por isso que o dólar tem se mantido bem estável nas casas dos 5 a 5,20, porque tem entrado ainda bastante dólar por conta disso. Mas a partir do momento em que a taxa de juros ficar um pouco mais lucrativa lá nos Estados Unidos, a gente tende que o dólar fique mais caro aqui no Brasil, porque vai ter uma retirada maior para colocar no país mais seguro. Bom, para que tudo mostra pra gente aqui, parece que eles continuarão aumentando a taxa de juros ainda esse ano e que não tem nada mostrando o contrário. E só para vocês terem ideia, assim, do real colapso dos bancos, principalmente o Silicon Valley e o Signature, eles de certa forma vão levar que outros bancos menores tenham empréstimos mais conservadores, reduzindo potencialmente os gastos das empresas e tornando muito mais difícil para os consumidores obterem empréstimos em si, podendo de fato levar a uma recessão. Ou seja, por conta dessa quebradeira, os bancos agora vão ficar mais conservadores, vão emprestar com mais dificuldade e isso vai dificultar ainda mais com que a economia rode um pouco melhor. Talvez é isso que o Fed queira. Só que tem um porém, eles estão numa sinuca de bico gigantesca, porque se eles aumentam mais forte a taxa de juros, isso pode levar alguns bancos a ficarem aí na silhueta. E se eles diminuem a taxa de juros para dar uma folga aí para os bancos, basicamente a inflação vai continuar nessas alturas, aumentando os preços das coisas que todo mundo sabe que está muito caro. E eu dei uma olhada em várias perspectivas de vários bancos, JP Morgan, Bank of America, e todos eles estão muito distantes. Cara, tem um que está muito embaixo, tem um que está muito em cima. Isso mostra pra gente claramente que o mercado não sabe para onde que vai as coisas no médio e curto prazo. Ou seja, qual que é o meu recado? Apertem os cintos que talvez no curto prazo a gente tenha bastante oscilações por conta ainda de bancos estarem um pouco abrindo a perna aí, não sabendo até onde vai. Inflação, uma incógnita total para todos os economistas, só os próximos relatórios vão dizer exatamente o que vai acontecer. E que de qualquer forma eu continuo aportando normalmente em bons ativos na bolsa americana, acreditando fortemente que em algum momento essa neblina ela vai passar. E a própria bolsa vem demonstrando que depois de todos esses caos que a gente está vendo agora no ano, de inflação alta, juros também, ela ficou meio que no 0 a 0, um pouco positivo. Então o mercado não está tão negativista assim, mas tem que ficar de olho. Eu trago sempre essas atualizações fresquinhas sobre a bolsa americana, economia, tudo que está acontecendo por lá na hora. Então para você não perder, vê se você já está inscrito no canal. Assim você vai ficar sabendo sempre o que está acontecendo por lá e ver o que isso vai impactar nos seus investimentos ou não. E me diz nos comentários o que você achou dessa decisão do Fed. Você acha que foi assertiva ou não? Que vai ter coisas piores aí nos próximos meses ou vai melhorar? Qual que é a sua visão? Eu vou ler todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!